Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula, quarta e última aula, da disciplina de processos da criatividade, tá certo? Nessa nossa quarta e última aula, falaremos a respeito das teorias da criatividade. E o que vem a ser as teorias da criatividade? O que nós precisamos aprender para que realmente essa disciplina ela consiga abordar aquilo que nós precisamos entender a respeito do que nos leva ao conhecimento dos processos da criatividade, tá certo? Vamos ao quadro entendermos sobre as competências da unidade. Compreenderemos de que forma o cérebro ele se comporta de uma forma sistêmica mesmo, compreendendo o seu funcionamento, falando também a respeito dos hemisférios, que são o esquerdo e o direito. Falaremos também sobre a desconstrução de paradigmas, entendendo também o que vem a ser os paradigmas, de que forma nós podemos trabalhar para quebrá-los. Falaremos sobre os tipos de percepção, ou seja, o que vem a ser percepção, quais são os tipos de percepção que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia para que realmente possamos aflorar o nosso lado de competências e habilidades que nos relacionam e que estão no nosso dia a dia. Falaremos sobre a teoria de Gestalt, a alteração da percepção e ainda embasaremos o nosso pensamento lateral para que possamos realmente sair da caixinha, para que possamos buscar a criatividade e a inovação onde quer que ela esteja. Como resumo, iremos refletir acerca desse funcionamento cerebral, entenderemos sobre os nossos hemisférios, os nossos lobos, entenderemos também e buscaremos principalmente desconstruir os nossos paradigmas culturais, sociais, emocionais, entenderemos sobre os tipos de percepção e falaremos sobre as teorias, tanto filosóficas quanto a de Gestalt, que é uma teoria psicológica, e também trabalharemos a alteração da percepção, buscando sempre o pensamento lateral. Por que é tão bacana nós estudarmos todos esses conteúdos e falarmos dessas abordagens em se tratando de criatividade? Porque para nós entendermos o que nos bloqueia, para que nós possamos compactar os nossos bloqueadores com os paradigmas, nós precisamos também buscar o pensamento lateral. Ou seja, nós precisamos pensar de uma forma sistêmica, nós precisamos pensar em realmente buscarmos coisas diferentes no nosso dia a dia. E para isso, eu trouxe para a aula de hoje 4 situações problemas que envolvem o João como principal protagonista. Vamos ao quadro entendermos qual é a contextualização da aula de hoje, ou seja, qual é o nosso pensamento guarda-chuva em relação à aula de hoje. Nós temos o João, que é um designer gráfico, e ele trabalha em uma conceituada agência de publicidade da sua cidade. Além da sua formação superior em design gráfico, o João também tem um diploma superior em artes visuais. Diante desse cenário, ele vai precisar da nossa ajuda, porque ele foi convidado a ser professor voluntário de História da Arte em uma ONG, situada em um bairro carente da sua cidade. Para que nós possamos ajudar o João, eu trouxe para a aula de hoje 4 USPs, que abordam basicamente o estudo dos hemisférios cerebrais, aborda também os paradigmas, falaremos sobre a percepção e os diversos tipos de percepções que nós podemos encontrar no nosso dia a dia e também abordaremos sobre o pensamento lateral e de que forma ele pode ser trabalhado no nosso dia a dia. Então veja que bacana nós conhecermos sobre esses conteúdos e nós nos atentarmos de que forma esses conteúdos eles não somente fazem parte do nosso dia a dia, mas como eles melhoram o nosso dia a dia, tanto enquanto pessoas, tanto na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, não somente auxiliando outras empresas de uma forma intraempreendedora ou também de uma forma colaborativa, mas também como uma forma de nós pensarmos de qual maneira nós podemos virar um empreendedor, por exemplo. Como é que eu posso trabalhar para mim, sob a minha ideia, com aquilo que eu acredito que seja legal para mim e com aquilo que eu acredito que seja bacana eu trabalhar para que eu consiga me desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e também trazer um retorno legal de acordo com aquilo que eu gostaria. Tá certo? Esse é o momento em que eu encerro a nossa contextualização por aqui. Funcionamento cerebral. Como é que o cérebro funciona? E de que forma nós podemos entender esse funcionamento a favor da criatividade para que nós possamos correlacionar aquilo que nós temos como competências, como habilidades, como dons, né? De que forma nós podemos buscar esse entendimento? Vamos ao quadro entendermos
como é que a criatividade ela se comporta de acordo com a neurociência? A criatividade, ela é o resultado de algumas reações que acontecem em vários locais do cérebro, independente de qual lado, se o lado esquerdo ou se o lado direito. O surgimento dessa teoria vem antes mesmo do século XX, entre os anos 1801 e 1900, que foi onde a neurociência começou a ser estudada. Mas, professor, o que vem a ser a neurociência? A neurociência ela é a ciência que estuda o cérebro humano e também visa desvendar o funcionamento cerebral, além das suas milhares de funções. Então, nós temos que, para que a criatividade ela tenha eficiência, é necessária a atuação dos dois lados, tanto o esquerdo quanto o direito. Para quê? Para que nós possamos criar intuições, para que nós possamos analisar situações, para que nós possamos também criticar e também para que nós possamos elaborar o nosso senso crítico. Tá, professora, mas entendendo então que a neurociência ela é capaz de estudar o cérebro e que ela é capaz também de entender o funcionamento do cérebro, quais são os hemisférios que eu preciso conhecer? Hemisférios cerebrais. Quais são eles? Os lobos também que eu preciso conhecer para que eu entenda quais são as setorizações, digamos assim, as segmentações que ocorrem dentro do cérebro. Nós temos, primeiramente, o lobo conhecido como frontal, que localiza-se na parte frontal e é talvez aquele com maior importância cognitiva dentre os 4 lobos. Por quê? Porque a sua principal função é a coordenação das atividades motoras. E este lobo, ele é responsável pelo pensamento, pela escrita, pela nossa fala e também pela nossa linguagem articulada. Então, é ele que fornece todos esses nossos movimentos, todas essas características relacionadas à nossa linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Temos o nosso lobo temporal, que localiza-se na parte lateral do cérebro, cujas suas principais funções relacionam-se à audição e, essencialmente, à memória. Ele ainda é responsável pelos sons e pela compreensão da linguagem. Então, esse lobo temporal, ele realmente se relaciona com o frontal e ele tem essa interatividade para que a audição, a memória, trabalhe com a coordenação. O lobo parietal, por sua vez, localiza-se na parte superior do cérebro e é responsável por coordenar sensações da pele. Então, se nós sentimos frio, se nós sentimos que o ambiente está fresco ou se está calor, é esse lobo que é acionado. Temos ainda o lobo occipital, que encontra-se na parte de trás do cérebro. E ele é responsável essencialmente pela visão, através do córtex visual primário, e ainda pelo processamento da nossa percepção da visão. Então veja que bacana, né? Nós termos lobos que trabalham sons, que trabalham memória, que trabalham percepções, que trabalham a visão, o olfato. Por quê? Porque tudo isso junto é o que faz com que nós tenhamos todas as percepções gerais que nós temos. Ah, professora, mas será que eu tenho que entender como é que funciona o meu cérebro? Será que é legal mesmo eu verificar o que eu tenho que desperta mais um dom em relação ao outro? Eu acredito que é bacana nós conhecermos isso para que nós possamos também trabalhar o nosso outro lado. Ou seja, se eu tenho um lado mais matemático, relacionado ao meu desenvolvimento cognitivo, eu posso começar, de repente, a tentar trabalhar a parte de artes, a parte musical e assim por diante. Vamos ao quadro entendermos sobre esse assunto. Como é que funciona a nossa aprendizagem? A melhor aprendizagem é aquela em que envolvemos nossos sentimentos, em que vivenciamos experiências e ainda somos motivados a usar os sentimentos para aumentar a nossa sensibilidade e a nossa percepção criadora. Por quê? Porque a aprendizagem com um processo de vida prazeroso, ela estimula os neurônios de forma mais completa. A questão, porém, é sempre saber de que forma nós devemos estimular os nossos neurônios da maneira correta. Ou seja, nós devemos entender como permitir que os neurônios façam conexões para sermos mais criativos e ainda mais motivados à criatividade. Muito bacana nós falarmos sobre isso, porque é realmente aquele ponto que eu comentei.
Se eu tenho uma aptidão para a área de exatas, se eu tenho facilidade com cálculos, com equações, eu posso começar a trabalhar mais o meu outro lado, artístico, relacionado à música, relacionado à arte, pintura. E o inverso também se faz verdade, né? Se eu tenho mais um lado mais aguçado para a arte, para a pintura, para o desenvolvimento de músicas, letras e tal, eu posso começar a trabalhar o meu lado matemático, mas também fazendo com que isso tudo seja sinérgico para que eu consiga me motivar. Porque se eu me pressionar para que aquilo aconteça, eu acredito que não seja tão bacana esse processo. Então é legal a flexibilização disso e a motivação. Vamos ao quadro e entendermos também o que os pensadores dizem sobre essa conexão cerebral e criativa. Segundo esses dois autores, as pessoas criativas conjugam dois aspectos. Primeiro, a capacidade de enxergar ângulos diferentes de um mesmo problema, ou seja, elas têm a capacidade de disseminar suas ideias enxergando novos horizontes para o mesmo problema, ou ainda têm a capacidade de elaborar, confirmar e comunicar uma ideia original. Por isso, elas se identificam como dois padrões distintos, aquelas capazes de restaurar conceitos ou aquelas capazes de avaliar conceitos. Bacana nós entendermos isso também, porque sob o aspecto da criatividade, nós devemos expandir o que nós já sabemos, o que nós já estudamos e buscar sempre novos conhecimentos. Como assim, professora? Bom, se eu sou uma pessoa que viajo, por exemplo, eu vejo diferentes soluções para o mesmo problema. Então o trânsito do Brasil é igual o trânsito de qualquer lugar? Não. Nós temos lugares que nem tem sinalização e que o trânsito corre bem. Mas nós temos outros lugares que, por mais que tenha sinalização, tenha placas, tenha inúmeras formas de nós orientarmos os condutores, mesmo assim nós temos dificuldade, nós temos problemas. Então, onde é que está a melhor solução, né? Se nós viajarmos, verificarmos outras culturas, verificarmos outras maneiras com que as pessoas fazem a mesma coisa, a nossa capacidade cognitiva de associar essas soluções é um pouco maior. Então, é isso que os cientistas quiseram expor aqui. Ou elas conseguem analisar criticamente melhor determinado aspecto, ou ainda criar diferentes soluções para um mesmo problema. Tá certo? Este é o momento em que eu encerro o nosso conceito por aqui. Como estimular o aprendizado? Essa situação, problema que nós iremos abordar agora, envolve como principal protagonista o João, que ele tem uma dificuldade de conseguir fazer com que os seus alunos aprendam e ele quer saber de que forma nós podemos, juntamente com o que nós sabemos a respeito de processos da criatividade, estimular o aprendizado dessas crianças. Vamos ao quadro entendermos sobre essa situação problema. O João, que é o nosso protagonista, ele verificou na primeira aula que a sua turma era formada por crianças repetentes de várias faixas etárias e que cursavam desde a primeira até a quarta série do ensino fundamental. E mesmo assim, mesmo com essa pouca idade, elas tinham dificuldade em aprender. As principais dúvidas do João, que se relacionam com aquilo que ele precisa do nosso apoio, é como o conhecimento das características dos hemisférios direito ou esquerdo poderá auxiliar o aprendizado dessas crianças. Ele quer entender como é que funciona esses hemisférios cerebrais e como é que entre si eles se comunicam, facilitando o aprendizado. Outra dúvida do João é: quais as estratégias que ele poderia usufruir para alcançar os seus objetivos, facilitando o aprendizado e ainda tornando esse aprendizado algo motivacional? Primeiro, nós devemos buscar responder a primeira pergunta: como o conhecimento das características dos hemisférios poderá auxiliar o aprendizado dessas crianças? Esse é o primeiro questionamento do João. O que nós devemos dizer a ele? Olha, João, a neurociência, ela confirma que, de fato, a lateralidade, ou seja, o lado esquerdo e o direito, eles existem. Mais especificamente, um é mais relacionado à linguagem e o outro é mais relacionado à atenção. Qual é o lado mais relacionado à linguagem? O lado esquerdo. E o lado mais relacionado à atenção é o lado direito. Então, nesse momento, eu já posso identificar aqueles alunos que têm uma maior concentração, ou seja, quem tem mais atenção, utiliza-se mais o lado direito. E aí eu busco trabalhar o lado esquerdo dessas crianças.
Ou seja, o lado da linguagem. Ah, professora, mas a linguagem necessariamente precisa ser verbal? Não, pode ser não verbal. Eu posso trabalhar com essa criança no sentido de trabalhar suas percepções musicais, as suas facilidades com dança, propor não questionamentos, propor alguns quiz, alguns joguinhos para que eles possam estimular esse lado. Então, é bem bacana nós entendermos para que nós possamos verificar no que as crianças têm mais aptidão e no que elas também têm um pouco mais de dificuldade de aprender. Retornando ao quadro, com esse estudo, comprovou-se que não existem diferenças no grau de lateralização entre homens e mulheres. Então, analisando o contexto homens e mulheres, não existe diferença nesse grau de lateralização. Ou qualquer lado do cérebro predomina mais ou menos em pessoas diferentes. Então, realmente, nós temos pessoas que têm uma facilidade maior em determinado aspecto e uma dificuldade um pouco predominante em outro, porém, isso não é característico de homem para mulher. Há também outros estudos, além desses, que apontam que o lado esquerdo é responsável pelo raciocínio lógico e também crítico, racional e é sempre colocado em prioridade. Existe um outro estudo que diz que o lado direito intuitivamente exerce maior influência sobre dramatizações, pintura, música, arte, modelagem e ainda experiências completas. Legal. E o que a neurociência diz? Ela afirma que a criatividade ela é o resultado da combinação criativa das atividades de partes do cérebro que já participam em outras funções. Então, a neurociência ela acredita que essa capacidade de todos os locais, elas devem ser sinérgicas, porque se houver uma sinergia, a criatividade gera-se como um resultado. E eles também não acreditam que a criatividade seja um centro da criatividade, ou que haja um centro da criatividade cerebral. Então, independente do hemisfério, se o hemisfério esquerdo ou se o hemisfério direito, a neurociência afirma que o importante é que haja sinergia, é que haja conversa entre todos eles. É bacana nós entendermos isso porque, às vezes, as pessoas acreditam que, para ser criativa, a pessoa nasce com um dom ou ela nasce com uma parte cerebral aguçada para isso. Não. Nós sabemos que a criatividade ela pode ser trabalhada para que ela consiga ser desenvolvida de uma forma mais tranquila, de uma forma flexível. E nós também sabemos que a criatividade envolve todos esses hemisférios, tanto esquerdo quanto direito, e todos esses setores cerebrais. Se nós trabalharmos a nossa capacidade motora, com as nossas sensações auditivas, gustativas, se nós trabalharmos música com arte, com pintura, com exatas, muitas vezes a gente chega em coisas diferentes. E é sob esse aspecto de aprendizagem que a nossa situação problema coloca algumas problemáticas. É sobre esse tema que nós devemos sempre pensar. Será que se eu estiver no mesmo ambiente, fechado dentro do meu cubo, da minha cidade, do meu jeito, eu consigo despertar a criatividade dentro de mim? É isso que a neurociência busca explicar. Olha, em se tratando de cérebro, nós precisamos trabalhar todo o cérebro para isso. Mas se o cérebro não tiver experiências, não tiver contato com leituras, com pessoas diferentes, como é que nós vamos despertar coisas diferentes em relação aos nossos hemisférios cerebrais, tá certo? Retornando ao quadro, vamos entender sobre o segundo questionamento do João. De quais estratégias ele poderá usufruir para alcançar os seus objetivos de aprendizado da turma? Uma das estratégias, lembrando, porque existem várias estratégias. Uma das estratégias seria o João estimular os neurônios das crianças de diferentes formas, permitindo que elas fizessem sempre novas conexões a fim de serem mais criativas. Eu, professora Melina, por exemplo, poderia citar alguns exercícios, como, por exemplo, a música, colocar as crianças para verificar de que forma daria para trazer poemas diferenciados ou até mesmo danças. Levaria elas para conhecerem novas crianças de novas escolas, porque isso também desperta o networking já desde pequena. Enfim, em suma, ninguém ensina ninguém a ser criativo, porém a criatividade é sim algo que se aprende.
Se nós entendermos que essas novas conexões são criadas a partir de novos networkings, de novas tecnologias, contatos com a indústria 4.0, enfim, isso tudo permite e faz com que a criança desperte nela o interesse de aprender. E claro, né, nós devemos ressaltar que aqui o que está em pauta são os processos criativos. Nós também devemos considerar o apoio psicológico, o apoio psicopedagógico, enfim, tem todo esse rol de pessoas e de profissionais que podem auxiliar no desenvolvimento das crianças e no seu aprendizado. O foco da disciplina e o foco dessa situação problema pauta-se em nós entendermos de que forma o processo da criatividade está envolvido com o processo de aprendizagem, tá certo? Então, essa é uma das formas, né, de nós trabalharmos essa situação problema sob a vertente da criatividade. Fazermos com que elas criem novas conexões cerebrais para que elas consigam, de formas diferentes, trabalhar essa sinergia cerebral e despertar novos conhecimentos e novos pensamentos, além de novas ideias, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa situação problema por aqui. Desconstruindo paradigmas. O que vem a ser paradigmas? O que nós precisamos aprender sobre eles? E mais do que isso, por que eu preciso, usualmente, diariamente, buscar essa quebra de paradigmas? Vamos ao quadro entendermos o que vem a ser essa palavrinha. Etimologicamente, a origem da palavra paradigma vem do grego paradigma, e significa modelo, padrão, algo que vai servir de modelo ou ainda exemplo a ser seguido em determinada situação. É ainda uma representação do mundo, uma maneira de ver as coisas. Então, um paradigma nada mais é do que uma forma de fazer da mesma maneira, de forma repetida, a mesma coisa. Ah, como é que eu vou para o meu trabalho? Eu pego a rua tal, viro na rua tal e chego ao meu destino. E amanhã? Eu vou reto na mesma rua, viro na outra rua e chego no mesmo destino. Às vezes é legal nós buscarmos novos caminhos. Ah, eu vou por um caminho mais longo hoje, vai demorar, eu vou pegar um super trânsito, mas o que nós temos como retorno? Novas pessoas, novos lugares, eu começo a ver que existem novos restaurantes, novos comércios, e aí eu começo a fluir a minha imaginação. Vamos ao quadro entendermos mais sobre esse modelo. Os modelos mentais são indubitavelmente importantes em nossas vidas, pois nos ajudam em muitas tarefas. É legal nós conhecermos o mesmo caminho, nós entendermos esse caminho para o trabalho. O problema começa quando eles se tornam ultrapassados e assim inibem o nosso potencial criativo. Como exemplo, eu posso citar os disquetes. Ah, quem conhecia sobre disquete em uma determinada época era o suprassumo, mas hoje eles já estão em desuso. O que se usa hoje? Pendrive, nós utilizamos SDs e tudo mais. Então, essas tecnologias de disquete e tudo mais já são tecnologias ultrapassadas. E o que nós precisamos fazer? Nos reinventar, entendermos sobre a tecnologia para que possamos quebrar esses modelos de uma forma tranquila e absorvemos a tecnologia também de forma tranquila. Tá, em relação aos modelos mentais, eles podem ser de quais tipos? Biológicos, que rotula-se ou ainda rotula a capacidade de realização do ser humano com base nas suas limitações fisiológicas. Temos ainda os modelos mentais linguísticos, que é o meio pelo qual a consciência do ser humano é estruturada. Tá certo? Temos ainda os modelos mentais culturais, que são os modelos que ocorrem dentro de um grupo. Seja esse grupo família, amigos, indústria, um grupo organizacional e etc. Temos também os modelos relacionados aos pessoais, que é a maneira com que começamos a trabalhar e a maneira com que alcançamos a nossa autossuficiência, que é fruto da nossa experiência pessoal, o que é determinante para que possamos alcançar os nossos objetivos. Tá, professor, eu entendi que esses modelos mentais, eles estão caracterizados e setorizados em biológicos, em linguísticos, culturais ou ainda pessoais. Mas de que forma eu posso entendê-los na prática? Olha, eles dividem-se em dois principais grupos, como, por exemplo, as coisas que são, de fato, ou seja, aquelas com que eu consigo fazer com que se torne realidade, e como as coisas deveriam ser, ou seja, aquela que eu criei um valor
sobre ela, mas que elas não acontecem. E por que nós precisamos sempre buscar bloquear esses modelos mentais? Não é nem bloquear a palavra, porque eles servem em alguns momentos para alguma coisa. Nós precisamos sempre evoluir, né, em relação àquilo que nós já conhecemos. Um modelo mental padrão industrial. Por exemplo, um procedimento operacional padrão. Eu vou numa determinada empresa, eu sei como é que funciona determinado equipamento. Eu ligo aqui, eu desligo daqui 15 minutos, ele vai ferver por 30 minutos, depois eu tenho que desligar ele. Então, esse procedimento é um procedimento relacionado a uma máquina, é algo usual. Então, é uma forma de nós também trabalharmos um padrão que me traz um resultado bacana. Mas o que tecnologicamente falando eu posso melhorar nessa máquina para, sei lá, diminuir o tempo com que ela fica parada ou diminuir o tempo de fervura, enfim. É sobre esses aspectos que nós devemos trabalhar as nossas quebras ou ainda a nossa melhora em relação aos nossos modelos mentais. Vamos ao quadro entender como é que funciona essa quebra ou a quebra de paradigmas. A quebra de paradigma significa quebrar esses modelos mentais e significa ter coragem para inovar. Mais do que isso, disposição para levantar as âncoras do passado e mais do que isso, disposição para enfrentar o novo. Devemos sempre pensar o quê? Fora da caixa. Por quê? Porque pensar fora da caixa é um momento em que nós buscamos transformações, buscamos coisas novas, buscamos diferenciais em relação àquilo que nós já conhecemos. Eu sempre falo que, enquanto acadêmicos, nós iremos conhecer todas as disciplinas que nós temos na matriz. Como assim, professora? Se eu me formar lá em administração, eu vou conhecer sobre planejamento estratégico, sobre planejamento de marketing, eu vou entender sobre custos, orçamentos, fluxo de caixa. O que mais, além disso, seria legal eu conhecer para que, como profissional, o recrutador entendesse que eu sou diferente, né? Por que alguém tem que me contratar, além do que os outros administradores que estão sendo entrevistados também já conhecem, né? Se eles já têm a mesma disciplina, a mesma matriz, as mesmas práticas, o que além disso eu conheço para que eu possa demonstrar e para que eu possa me pautar como diferencial? Esse é o principal ponto. Vamos ao quadro entendermos os exemplos de quebra de paradigmas. Mudança na população do mundo rural para o mundo urbano, mudança do artesanato ou manufatura para a industrialização, mudança de um papel passivo da mulher para um papel mais ativo e a mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E como eu comentei, né, essa mudança no nosso pensamento em relação àquilo que eu já conheço enquanto graduando. O que será que de inovação eu preciso conhecer? O que é legal eu ler sobre a indústria 4.0? Qual é o seminário, o congresso que eu preciso conhecer para realmente sair fora da minha caixa e despertar aquele meu momento inovador? Essa é a principal dica que eu deixo nesse momento da aula, tá certo? E neste momento eu também encerro o conceito por aqui. Desconstruindo paradigmas ou desconstruindo modelos mentais. Professora, será que existe uma forma de trabalhar uma situação, um problema, em que eu enxergue na prática como é que nós conseguimos desconstruir paradigmas ou ainda desconstruir modelos mentais? Vamos ao quadro entendermos como é que o João, o nosso principal protagonista dessa situação, problema, ele irá se comportar para buscar essa desconstrução de paradigmas. Veja bem, o João, ele tem um projeto para ser aprovado que é conhecido como Projeto Arte nos Muros. Olha que bacana! Porém, esse projeto consiste em desenvolver a capacidade criativa dos alunos através do estímulo artístico em forma de grafite nos muros do bairro onde está localizada a sua ONG. Então, vamos entender. O João, ele tem um projeto em mãos, que é a arte nos muros, e ele precisa convencer a vizinhança de que o grafite desse projeto faz sentido para aquela região. Como é que nós podemos auxiliar o João a colocar em prática esse projeto, buscando desconstruir um paradigma estético-social? Por quê? Porque os moradores, eles são antigos e eles estão acostumados àquela parede branquinha, ou aquela parede begezinha, ou aquela parede azulzinha, pintada de uma cor só. Porque há muito tempo a parede é desse jeito lá na região. A parede não, os muros, perdão. E aí o João está propondo um novo projeto. Para quê? Para que eles possam buscar profissionais que grafitem nesse muro, fazendo com que o João pense o quê? Olha, vamos levar desenhos para essa região, vamos modificar esses muros. Mas será que o pessoal
antigo, que mora ali na região, vai topar? Vamos ao quadro entendermos um pouco mais sobre o que nós deveríamos fazer para auxiliar o João. Primeiro, devemos entender o que vem a ser um paradigma. Nós devemos dizer para o João, olha, João, o pessoal, eles têm um modelo mental criado já, eles têm um padrão, algo que já serve de exemplo a ser seguido nessa situação, como no caso, as paredes, ou inteira branca, ou inteira bege, enfim. O que eles pensam é uma representação do mundo, uma maneira de ver as coisas já há muito tempo. O que nós precisamos fazer para que o pessoal tenha, ou para que o pessoal desperte novas ideias? Nós precisamos mostrar algumas ações de alguns grafites que foram feitos em outras cidades, verificar como é que foi a atitude do pessoal da região facilitando esse grafite. Devemos mostrar novas ideologias, devemos também dizer que a legislação, muitas vezes, em muitos casos, ela permite essa ampla divulgação do grafite. Aplicações práticas que nos auxiliam na desconstrução de tais paradigmas e ainda buscar mostrar alguns desenhos e algumas imagens que já foram utilizadas em outras regiões. Também devemos buscar explicar a diferença entre grafite e pichação. Por quê? Porque a comunidade está acostumada com a pichação e não com o grafite. Qual é a diferença? A pichação busca transmitir uma mensagem através de palavras, geralmente. E é entendido como um vandalismo, muitas vezes. O grafite, por sua vez, traz um cunho de desenho ou imagem relevante e ele é entendido como uma arte. Olha que grande diferença entre o grafite e a pichação. Por isso que nós devemos sempre buscar essa explicação, essa explanação para a sociedade. Além disso, em um quarto momento, podemos dizer o seguinte: identificar quais tipos de paradigma ou modelo mental que predominam nos moradores mais antigos do bairro. Será que o que predomina é algo cultural? Ah, mas sempre foi assim. Vamos deixar esse muro do jeito que tá bom só uma cor. Ou será que é um paradigma relacionado a uma superstição, por exemplo? Ah, eu não quero um desenho de coruja porque coruja me desperta algo ruim e tal. Então, buscar entender qual é o paradigma, qual é o bloqueio mental, qual é o modelo mental que esse pessoal tem para que nós possamos trabalhar nas soluções. Pensando nisso, eu trouxe algumas das soluções que nós podemos sugerir para o bairro. Vamos ao quadro entender quais são. Podemos trabalhar sobre a seguinte perspectiva: buscar justificar as escolhas com argumentos coerentes, argumentos plausíveis, argumentos que sejam eficientes e ainda embasados em teorias. Portanto, eu, professora Melina, pesquisei alguns exemplos, mas você, aluno, na sua casa, você pode buscar outros exemplos para buscar quebrar essa quebra de paradigma. Poderíamos, por exemplo, utilizar o seguinte: olha, vamos experimentar esses desenhos. Se não ficar bom, a gente repinta. Por quê? Porque a pintura permite essa reutilização, né, desses modelos. Então, se antes estava branco, por exemplo, vamos grafitar, vamos colocar uma imagem lá. Se a imagem ficar ruim, se isso realmente trazer um desconforto para a região, a gente volta a pintar de branco e tudo bem. Mas vamos tentar. Ou ainda, que tal verificarmos se a comunidade gostou? E aí a gente pode, por exemplo, experimentar fazer um relatório ou ainda uma pesquisa de satisfação, né, do pessoal e verificar se a maioria gostou. Se a maioria gostou, a gente continua com essa ação. Ou ainda podemos trabalhar no seguinte, dizer o seguinte para eles: olha, acreditamos ser legal trazer coisas novas para o nosso bairro, porque isso pode chamar a atenção de potenciais investidores. Porque antes o bairro pintado só de branco tinha, por exemplo, 10% de valorização do nosso imóvel. E agora, com o grafite, né, com as novas imagens, isso valoriza em 30%, por exemplo, através de pesquisas, claro, sempre, né, para que as pessoas também possam se interessar e verificar, nossa, é uma ação legal. E ainda justificar sob a perspectiva da arte, né? O grafite realmente traz essa ideia da arte. Então, vale ressaltar, né, que para resolver essa situação problema, eu trouxe algumas situações que eu acreditaria que seriam tranquilas para serem trabalhadas. Mas você, aluno, pode pensar em outras perspectivas e é para isso que nós estudamos esses processos da criatividade, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a nossa situação problema por aqui.
Chegou o momento da aula que eu adoro, é o momento de interação. Eu trouxe para hoje uma pergunta e eu gostaria que você, aluno, participasse. Traga a sua contribuição. Vamos ao quadro conhecermos qual é a perguntinha de hoje. Quais exemplos de quebra de paradigmas podemos citar analisando a evolução tecnológica dos últimos 5 anos? O que você identificou como uma quebra de paradigma nos últimos 5 anos, tecnologicamente falando? Pense um pouquinho e eu retorno logo em breve. Bom, retornando então do nosso momento de interação, gostaria de agradecer imensamente aos polos que participaram. E eu vou aqui trazer então as suas contribuições. Anápolis, Goiás, diz o seguinte: o próprio EAD ele evolui bastante. A maneira de ler os livros, que hoje é digital, o relacionamento com os bancos, que também é digital, muito bacana, porque eu também acredito muito no EAD. Porque o EAD ele faz com que nós tenhamos a capacidade de chegar em muitos locais que o físico todos os dias, eu acredito que seria um pouco mais crítico, né, em relação ao EAD. Então, eu acho que o EAD facilita bastante e o aprendizado também eu acredito que seja fenomenal, porque essa leitura, facilidade das webaulas, interações, muito bacana. Realmente, eu também acredito muito nesse modelo e eu acredito que também seja uma quebra de paradigma. Tivemos uma outra contribuição. Alguns autores dizem que metade das habilidades que nós precisaremos ter daqui 5 anos ainda não temos. Como nos prepararmos para um mundo que não conhecemos? Aluna Gláucia, polo de Castanhal, no Pará. Meus parabéns, Gláucia. Adorei essa pergunta, porque realmente é algo que nós não temos a resposta. Mas que eu, professora Melina, acredito que seja trazido através das nossas experiências, tá? Eu acredito muito no networking, eu acredito que conhecer pessoas, conhecer os seus problemas, de que forma elas solucionaram os problemas, é extremamente bacana, porque isso também nos dá fôlego para continuar. Se a pessoa passou pelo mesmo problema que eu não necessariamente posso utilizar da mesma solução, mas eu posso buscar até mesmo melhorar a solução dela e trazer para mim. E aí eu percebo que ela, conseguiu passar por isso, então eu também consigo. Segundo ponto, experiências, Conhecer outros lugares, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, como as pessoas se comportam, de que forma elas se sobressaem. Eu acredito muito também nisso. E nós absorvermos a tecnologia, porque tem gente que tem medo da tecnologia, tem gente que se esconde, fala, meu Deus, celular, para que isso? Aplicativo, não, eu quero ir no banco, eu quero continuar falando com o meu gerente fisicamente lá no banco. E nós sabemos que já não precisamos mais disso, Nós temos bancos digitais, movimentações, transações virtuais que servem
e que tem a sua valia imensa, né? E que servem também de prontidão ali para nós, não precisamos mais nos deslocarmos. Então, eu também acredito muito que essas habilidades, elas sejam desenvolvidas com networking, com experiências, com contatos com novas culturas, viajando, passando perrengue na pele mesmo e com a famosa tentativa e erro, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa interação por aqui. Tipos de percepção. Professora, eu já ouvi falar que nós temos a percepção, que é algo que algumas pessoas até inclusive estudam sobre ela. Mas o que vem a ser a percepção e quais são os tipos de percepção que nós temos no nosso dia a dia? Vamos no quadro entendermos sobre a percepção. Veja, que a percepção, ela significa compreensão, a faculdade de percebermos e ainda vermos determinado aspecto sob determinada perspectiva. A percepção criativa, por sua vez, mais que qualquer outra coisa, faz com que a pessoa sinta que a vida merece ser vivida. Então, a percepção realmente é algo que nos motiva. Por quê? Porque se nós trabalharmos as diferentes percepções que nós temos, a criatividade ela é aguçada, ela traz inovações e ela traz essa motivação. Professora, mas o que a percepção tem a ver com o processo criativo? Veja que a criatividade, ela usufrui do conhecimento, tá certo? Que por sua vez é obtido através da percepção. Então eu fiz aqui um relacionamento contrário do que vem a ser, de como a percepção participa da criatividade, mas nós podemos começar por ela também. Olha, a percepção, se nós aguçarmos e se dermos brecha para ela, nós conseguimos o nosso tão famoso conhecimento, que por sua vez desperta a nossa capacidade cognitiva para a criatividade. Mas e em relação ao nosso conhecimento, né? Como é que nós podemos estudá-lo? Sensação e percepção são as principais formas de gerarmos o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que nós adquirimos no nosso dia a dia com base na tentativa e erro. Então eu fui lá, busquei aquele novo caminho, não deu, eu vou tentar por outro. Se esse outro caminho também me barrou, foi uma rua sem saída, busco outro e por aí vai. Em outras palavras, a sensação está relacionada à reação imediata dos receptores sensoriais, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nariz, a boca e ainda os nossos dedos, com a sensação tátil. Ou seja, nós precisamos ter esses estímulos básicos, como a luz, como a cor, o odor e ainda as texturas. Se nós pensarmos pelo lado das sensações e das percepções, nós temos que o conhecimento adquirido, ele é trazido através da observação, das experiências, do senso comum e ainda de comprovações científicas. Se nós buscarmos essas sensações pelo lado de entendermos reações do nosso corpo, dos nossos olhos, ouvidos e tal, nós nos relacionamos aos receptores. Só há sensações sob a forma de percepções se nós tivermos a síntese dessas sensações. Professora, mas quais são os tipos de percepções que existem e que nós podemos trabalhar? Existem, por exemplo, a visual, que está relacionado ao produto final da visão, consistindo na habilidade de detectarmos a luz e também interpretarmos as as consequências do estímulo luminoso, tá certo? Do ponto de vista tanto estético quanto lógico. Se nós verificarmos a percepção social, ela é o processo de interpretação do comportamento das pessoas. Se nós verificarmos a percepção musical, o que vem a ser? É a capacidade de perceber as ondas sonoras como parte de uma linguagem musical, tá certo? Ou ainda, é a habilidade essencial para o desenvolvimento de um musicista. Muito bacana nós entendermos sobre essas percepções. Por quê? Porque aí nós conseguimos aflorar aquilo que a gente ainda não conhece. Então, se de repente eu estiver num ambiente com uma luz X, eu consigo perceber determinadas situações que antes eu não conseguia? Sim. Se eu estiver falando, por exemplo, de um ambiente onde eu trago consumidores para avaliar uma comida, tá? Será que a luz, ela pode ser qualquer luz?
Não, eu tenho que trabalhar com a luz D65, se eu não me engano, tá? Por quê? Porque é o tipo de iluminação que ela não influencia na capacidade da pessoa dizer que gosta mais ou menos por conta da luz. Olha que bacana. Então, a percepção relacionada à visão que pode ou não influenciar um alimento. Pense você quando você está visitando lá uma loja de roupas. Não existe uma iluminação que foca na roupa? Perceba, você entra lá numa loja e existem pontos focais de iluminação que estão direcionados à roupa. Para quê? Para que você possa enxergar os detalhes e se apaixonar mais pela roupa, né? Então, existem esses jogos relacionados à percepção que o próprio comércio, o próprio marketing trabalham para que nós possamos sempre atrair os consumidores. Voltando ao quadro, vamos entender sobre outras percepções. Existem ainda aquelas relacionadas aos sentidos, a auditiva, a tátil, a olfativa e a gustativa. Ou seja, quando nós estamos numa loja de cosméticos e nós identificamos que a loja tem um cheiro super bacana, isso é uma percepção olfativa. Isso também faz com que a empresa ganhe em relação ao marketing, por exemplo. Temos as percepções sensoriais, que estão relacionadas ao todo da nossa percepção. Gosto, sabor, textura, e ainda os intelectuais, percepções relacionadas a pessoas que têm uma capacidade intelectual de transmitir o conhecimento, de transmitir a sua linguagem. É muito legal nós estudarmos a percepção, porque existem também as pessoas que estudam efetivamente os cientistas relacionados à percepção, que trazem consigo as teorias da percepção. E o que eles dizem? Existem as filosóficas e as psicológicas. As filosóficas trazem a sofista, que acredita que perceber é conhecer. A platônica diz o seguinte: perceber é receber na alma os objetos sensíveis através do corpo. A aristotélica, por sua vez, diz o seguinte: olha, o conhecimento e a sensação não devem ser idênticos. Por quê? Porque há um exercício perceptivo entre o objeto e o sujeito. Então, antes de conhecer, nós temos um longo caminho, segundo a teoria aristotélica. Por sua vez, a teoria de Gestalt diz o seguinte: olha, nós somos o tipo de teoria que nos opomos ao atomismo. O que significa isso? O atomismo acredita que estudar as partes de um corpo relaciona-se com entender como é que esse corpo funciona no todo. E, na verdade, a teoria de Gestalt é contra isso, porque eles acreditam na ideia que, para que nós possamos entender o todo, nós precisamos entender cada parte desse todo e entendermos também como é que o todo se comporta depois que todas essas partes estão correlacionadas. Então, o que eles acreditam? Que, eu não preciso conhecer cada região de uma cidade para saber como é que a cidade se comporta num todo, por exemplo, tá? Porque as partes, elas são individuais e elas não representam uma média de tudo que acontece numa determinada região. Então, eu preciso entender parte por parte, mas também preciso entender como é que o todo, de uma forma mediana, se comporta, mas eu não posso simplesmente dizer que ele traduz o resultado de cada uma das partes. É legal nós entendermos sobre essas teorias, porque nós começamos a despertar sobre o conhecimento das nossas percepções. Ou seja, o que eu tenho mais habilidade, o que eu tenho mais percepção e mais dom, e o que eu ainda preciso trabalhar em mim em relação a tudo que o mundo me oferece. Visualmente, musicalmente, intelectualmente, enfim, sobre todas as vertentes que nós já conversamos, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o nosso conceito por aqui. Desenvolvendo a percepção. Será que existe uma forma de nós buscarmos desenvolver a nossa percepção ou ainda as nossas percepções? De que forma eu posso trabalhar essa teoria de percepções na prática? Vamos ao quadro entendermos como é que o João, que é o protagonista da nossa situação problema, vai se comportar nessa situação problema. A ONG que o João trabalha recebeu algumas doações de máquinas fotográficas. Ótimo. Com essa doação, o João, ele lançou um desafio para as crianças. Elas deverão registrar, com o auxílio das máquinas fotográficas, o dia a dia da sua comunidade. Então, veja, o João participava de uma ONG, ele tinha lá
todos os problemas que uma ONG enfrenta, porém ele conseguiu, com muito esforço, uma doação de máquinas fotográficas digitais. E ele percebeu que as crianças ficaram todas afoitas com aquilo, né? Ele percebeu que realmente as crianças queriam participar dessa utilização das máquinas. E aí ele propôs o seguinte, vamos ao quadro entendermos. Como auxiliar o João a desenvolver a percepção dos seus alunos, fazendo com que eles obtenham imagens únicas para a exposição da ONG. Por quê? Porque os alunos, eles queriam trabalhar com essa máquina, eles viram que a máquina realmente ia fazer muito sentido para a ONG, eles iam conseguir super despertar o seu lado perceptivo, mas o João precisa fazer com que os alunos entendam essa percepção e obtenham imagens únicas. Por quê? Porque essas imagens poderiam até vir a concorrer em alguns eventos relacionados à fotografia. Tá, primeiro ponto. João deverá instruir as crianças em relação ao conceito de percepção e ainda de sensações, buscando exemplificá-las. Primeiro, o João deve dizer o seguinte, olha, galera, a percepção significa compreensão, a faculdade de perceber ou ainda a experiência em ver. A percepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, faz com que a pessoa sinta que a vida merece ser vivida. Então, o João não pode simplesmente pegar as máquinas fotográficas e entregar na mão das crianças. Ele precisa fazer com que elas entendam qual é a perspectiva daquilo. Então, veja, ele precisa entender se a criança tem uma maior habilidade de fotografar alimentos, ou se a criança tem uma facilidade de fotografar a natureza, e em cima disso, começar a perceber os nuances que diferenciam uma imagem da outra. Por quê? Imagine se uma criança que gosta de fotografar a natureza consiga captar, de repente, um momento de carinho entre dois pássaros. Essa é uma foto apta a concorrer a um programa relacionado a esse tipo de premiação, né? Ou então, aquelas crianças que querem fotografar ou até mesmo filmar, né, alimentos que possuem lá uma cauda caindo, ou alimentos que possuem umas características de cores extremamente relevantes, como a cenoura, por exemplo, né, que traz uma característica laranjada bacana para uma foto, ou bolo, enfim. Então, dependendo da percepção que a criança tiver, ela pode captar uma imagem melhorada, uma imagem mais perceptiva em relação à outra. Vamos ao quadro entendermos qual o segundo passo que o João deve seguir buscando solucionar o seu problema. Ele deverá apresentar para as crianças os tipos de percepções existentes para que ele possa mostrar de que forma elas conseguirão fotografar imagens inéditas e também marcantes, conhecendo cada uma delas. Então, ele deve explicar sobre a percepção visual, luz, principalmente, iluminação, foco. Ele precisa dizer quais são as percepções sociais, ou seja, qual o comportamento das pessoas. Será que as crianças querem fotografar pessoas namorando, pessoas que estão sorrindo, pessoas que estão em um grupo fazendo um acampamento, enfim. Será que com uma música ao fundo as crianças conseguiriam uma imagem mais animada, uma imagem mais relacionada ao âmbito musical? Será que as crianças conseguiriam relacionar os sentidos com a foto? Por exemplo, uma pessoa, né, pegando ali em um artefato, numa flor, num projétil, enfim. Será que a criança conseguiria despertar, através das suas percepções gustativas, uma foto inédita? Ou ainda, através das suas potenciais sensoriais, ou da sua potência relacionada à percepção intelectual? Por que nós precisamos explicar tudo isso para as crianças? Porque elas começam a despertar aquilo que, de repente, elas não conheciam. Coloca uma música, as crianças começam a se animar, as pessoas ao redor também se animam, e aí ela consegue uma foto super bacana de várias pessoas sorrindo, por exemplo. Então, é sob essa perspectiva que o João gostaria de trabalhar com as crianças. Vamos ao quadro resolvermos o terceiro questionamento do João. Ele ainda poderá perguntar às crianças quais percepções podem ser percebidas em cada uma das fotos e solicitar a justificativa. O que você encontrou nessa foto? Eu encontrei uma percepção relacionada ao social e tudo mais. Poderá ainda questioná-las a respeito de qual percepção poderá se tornar um produto criativo, ou seja, uma foto para, de repente, participar de uma premiação. E ele pode explicar os princípios relacionados à complementação dessas imagens. Por exemplo, o princípio da complementação, que tem a tendência
de completar figuras para alcançarmos a nossa compreensão. Então imagine, né, se a criança conseguisse, por exemplo, um triângulo dessa forma e complementasse os triângulos com círculos que não estão completos, dando a ideia de complementação. Ela já montaria uma nova imagem que também poderia concorrer e que também poderia ser algo inédito, dependendo do que ela estaria concorrendo ou dependendo do tipo de premiação. Então é bacana nós trabalharmos isso nas crianças, até mesmo, né, desde cedo e tudo mais, para que elas consigam despertar esse lado criativo e também para que elas consigam trabalhar de forma benéfica e criadora, né, digamos assim, os seus neurônios. Tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa situação problema por aqui. Alteração da percepção e pensamento lateral. Por que nós geralmente trabalhamos a alteração da percepção e por que é tão legal nós continuamente trabalharmos o nosso pensamento lateral? Vamos ao quadro entendermos sobre esse tema. O pensamento lateral, ele pode ser definido como uma heurística para a solução de problemas, em que você tenta olhar o problema de vários ângulos, ao invés de atacá-lo de frente. É o uso de um processo não linear de raciocínio para checar algumas suposições, além de mudar perspectivas e gerar novas ideias. O pensamento lateral, ele surgiu para quê? Para diferenciar-se do pensamento lógico, também conhecido como pensamento vertical. Geralmente é aquele pensamento em que as pessoas trazem uma solução curta para determinado problema. As informações que usamos no exercício da criatividade, elas estão contidas em tudo que a nossa percepção consegue captar. Por quê? Somente a inteligência, em se tratando de processos criativos, não basta. As pessoas inteligentes usam o seu pensamento para defender o seu ponto de vista. Só que, quanto melhor fazem isso, menos procuram outras formas de análise para novas informações. Então veja, né, aluno? É o típico exemplo que eu dou e que eu sempre relaciono nesse momento da aula com a figura do 6, né? O que significa o 6? Para quem está olhando o 6 dessa forma, significa número 6. Para quem está olhando de cima, pode ser o número 9. Então, o que diferencia um número do outro? A perspectiva, a forma com que eu quero enxergar. Isso já me faz ter um pensamento lateral? Sim, eu já estou enxergando o mesmo símbolo para duas coisas distintas, o 6 e o 9. Parece uma coisa bem banal, mas muitas vezes em processos seletivos, em processos de captações de profissionais, as empresas utilizam o pensamento lateral, ou seja, propõem um problema real da empresa muitas vezes, tá? E aí eles propõem para os candidatos soluções diferenciadas. E aí, caso os candidatos deem soluções que ainda não foram utilizadas ou que ainda não foram absorvidas pela empresa, com certeza esse candidato é entendido como um candidato diferencial. Ou seja, esse candidato gerou uma nova forma de solução, ele teve um pensamento fora da caixinha, ele quebrou um certo modelo, digamos assim, ou seja, ele saiu daquilo que todo mundo pensa e ele pensou de uma forma diferente também. Claro, respeitando sempre o quê? Respeitando a ética, respeitando a sociedade, respeitando o meio ambiente, porque não adianta também eu ter uma solução super legal que agride o meio ambiente, né? Então eu tenho que pensar também nessa visão sistêmica em relação ao mundo, né? Para que eu possa conceder essa solução como sendo válida. Retornando ao quadro, nós temos um exemplo da diferença entre o pensamento vertical e o pensamento lateral. O pensamento vertical, ele é aquele que usa as informações de maneira ordenada, de maneira seletiva, de maneira analítica ou ainda sequencial. Como exemplo, nós podemos citar a soma de 4 números iguais. 1 mais 1 mais 1 mais 1, para a pessoa que tem o pensamento vertical, esse resultado é igual a 4. Para quem tem o pensamento lateral, que é o pensamento que usa as informações de maneira provocante, em busca de riqueza, dando saltos e criando novas direções a partir das incertezas, 1 mais 1 mais 1 mais 1 pode ser equivalente a um equilátero, por exemplo, tá certo? Então, essa é uma das formas de nós demonstrarmos a principal diferença entre o pensamento vertical do pensamento lateral. O pensamento lateral ainda é aquele que leva à quebra dos paradigmas, ou seja, a um pensamento diferente do padrão habitual.
Considere dois tipos de criatividade, a criatividade da inocência e a criatividade da fuga. Em ambas, daria para nós utilizarmos o pensamento lateral. Aquela criatividade advinda da inocência é o processo livre, é o processo despojado ou espontâneo, onde o agente ele desconhece as regras e também as diretrizes. Na criatividade da fuga, por sua vez, nós temos padrões que são quebrados, ou seja, nós temos rupturas de paradigmas, porque nesse momento da fuga, o agente ele conhece os padrões, conhece as regras e conhece as diretrizes, mas por conta própria ele quebra os padrões vigentes. Então é a mesma coisa que eu der como exemplo alguém que conhece de que forma os procedimentos acontecem em uma empresa e ele gostaria de pensar de forma diferente ou para evidenciar uma eficiência relacionada ao tempo ou relacionada a algum recurso, ou quando ele gostaria de demonstrar algo totalmente novo, uma tecnologia de ponta que possa ser substituído por aquilo. Exemplo, professora, os disquetes, né? Nós tínhamos os disquetes como modelos de salvarmos imagens onde uma imagem já ocupava o disquete inteiro. E para nós isso era, e na época isso era excepcional. Mas com o avanço da tecnologia, nós tivemos o quê? Pendrives, SDs, que também comportam imagens, mas comportam muitas imagens, comportam ainda músicas, né? Que são formatos diferenciados do formato da imagem. E o que isso quer nos dizer? Que alguém, sabendo do processo, sabendo que o disquete guardava as imagens, foi lá e pensou, bom, será que eu não consigo guardar mais imagens? Será que se o meu computador der problema em relação a essa pasta, eu não consigo guardar em algum outro lugar? E com esses avanços, as pessoas, utilizando a tecnologia, conseguiram fugir, ou seja, com a criatividade utilizada a partir da fuga, conheciam as regras, conheciam os padrões, mas decidiram quebrar por conta de absorção de tecnologia, por acreditar em alguma eficiência, ou em relação ao tempo, ou em relação aos recursos. Retornando ao quadro, nós temos ainda algumas técnicas relacionadas à criatividade, como, por exemplo, o método dos 6 chapéus e a técnica criativa de resolução de problemas. Uma técnica bastante usada é essa do método dos 6 chapéus, que é uma metáfora que utiliza a imagem de 6 chapéus mesmo, de pensamentos, e que diz que, de acordo com cada momento ou situação, devemos utilizar o chapéu mais apropriado. O chapéu da tristeza, o chapéu da felicidade, enfim. Estou aqui pensando em quais tipos de chapéus daria para nós utilizarmos. E temos também a técnica criativa de resolução de problemas, que é aquela que traz a concepção de que todo problema pode ser resolvido. Basta apenas que tenhamos uma atitude criativa para fazê-lo. Porque é o que eu sempre digo, né? Quando eu falo sobre essas quebras de paradigmas e quebras de modelos mentais e também sobre essas novas percepções. A diferença entre quem teve sucesso e quem não teve foi porque quem teve sucesso quem teve sucesso arriscou, errou de novo, tentou de novo, foi lá e conseguiu. Quem não consegue, geralmente bate na primeira trave e já desiste. Então, o que eu sempre deixo? Se você tiver uma ideia, acredite na sua ideia, desde que eticamente, moralmente, socialmente, ela não passe por cima de ninguém, não quebre, né, valores. Mas desde que isso não seja ruim, né, para ninguém e tudo mais, acredite na sua ideia, vá atrás daquilo que você acredita. Porque se você não fizer por você, quem vai fazer, né? E se você não acreditar na sua ideia e contar para alguém que acredita e que persiste, que vai até o fim, com certeza essa pessoa pode até patentear a sua ideia, que foi o que eu já vi acontecer, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. O pensamento lateral como ferramenta de apoio. Como é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para uma situação prática, para uma situação problema? Como é que nós podemos pensar de forma lateral? Nós temos como principal protagonista dessa situação problema o João. Vamos entender qual é o momento do João. Ele conseguiu a autorização de todos os moradores do seu bairro para que as crianças pudessem realizar o grafite nos muros da região. Porém, ele encontrou um problema. A ONG não tem verba para comprar as tintas. E aí ele trouxe esse problema para que nós possamos ajudar a resolvê-lo. Como conseguir levantar recursos para que o projeto Arte nos Muros possa ser concluído?
Qual é a situação, problema neste momento? O João, ele tinha uma quebra de paradigmas em relação à região que ele atua. Porque ele queria instituir um projeto que é conhecido como Arte nos Muros. E o pessoal tinha uns paradigmas a serem quebrados, culturais, biológicos, sociais, enfim. E aí o João precisava, né, desse apoio para conseguir realmente grafitar nos muros da região. Só que eles tinham, o pessoal da região tinha um certo bloqueio. Depois que ele conseguiu realmente e efetivamente dizer para o pessoal todos os benefícios do grafite, conseguiu fazer com que o pessoal quebrasse esses paradigmas, ele decidiu colocar o projeto Arte nos Muros para ser tocado. Porém, no meio do caminho, ele percebeu que faltava tinta para que o projeto pudesse ter um andamento. E aí ele começou a pensar, de que maneira eu vou conseguir esse dinheiro? Por quê? Porque pensando nos recursos que eu tenho, pensando que eu tenho uma ONG, eu realmente, né, tô sem recursos e eu preciso de ajuda. E aí ele solicitou para que nós pudéssemos ajudá-lo. Por quê? Porque ele acredita que, diante do conhecimento sobre processos criativos, pensamentos laterais e pensamentos de sair fora da caixa, possam auxiliar muito nessa busca por novos recursos. Vamos ao quadro, então, entendermos primeiramente o que nós devemos dizer para o João. Nós devemos dizer o seguinte: primeiro, João, você precisa refletir sobre o pensamento lateral junto conosco. Por quê? O pensamento lateral é aquele que leva à quebra dos paradigmas, ou seja, leva a um pensamento diferente do padrão habitual. Por que eu sempre falo isso, né? Quebra de paradigmas, levarmos o nosso consciente ao pensamento lateral. Porque muitas pessoas, quando se deparam com não tem tinta, elas desistem. Ah, não tem tinta, já lutei muito até aqui, cansei, não quero mais, abandona, põe esse projeto na gaveta. E não é essa a intenção de pessoas criativas e pessoas inovadoras em se tratando de crescimento, tá? Pessoas que realmente pensam de forma inovadora, pensam assim: de que forma eu posso conseguir esse recurso? Sem roubar, sem agredir ninguém, sem passar por cima de ninguém, né? Quais são as opções que nós temos? Eu, professora Melina, pesquisei algumas das opções e eu trouxe para você hoje. Vamos entender quais são. Precisamos pensar quais são os canais pelos quais, mais comumente, as ONGs costumam receber doações e recursos. As verbas são fornecidas somente pelas empresas ou não? Quais são os exemplos? Eu posso, primeiramente, buscar um planejamento. Se eu conseguir um planejamento estratégico, se eu conseguir mensalmente guardar uma porcentagem e essa porcentagem ser revertida em inovação, será que eu consigo, a partir do resultado dos lucros dessa inovação, buscar recursos para a ONG? Essa é uma das possibilidades. Eu posso também buscar opções através de editais. Será que existem editais que me proporcionam essa especificidade de trabalhar com crianças, com o grafite, algo diferente, buscando mudanças para a comunidade? Então, eu busco editais. Posso ainda buscar campanhas de doação, ou seja, eu posso buscar fazer com que a comunidade abrace esse projeto e diga que está comigo, que realmente essas ideias fazem sentido. E aí eles começam a trabalhar junto comigo na exploração desses recursos. Posso trabalhar com doadores individuais, posso trabalhar, por exemplo, com investidores anjo, posso trabalhar com notas fiscais que hoje as regiões, acredito eu, que de São Paulo e Paraná trabalham bastante, né, com a doação das notas fiscais no sentido de auxiliar as ONGs. Posso ainda buscar apoios de empresas, ou seja, apoios colaborativos relacionados a patrocínios e tudo mais, ou outras opções. Por que eu trouxe algumas dessas opções? Para que nós possamos pensar mesmo de uma forma global, sinérgica, visual, como é que nós podemos trabalhar essa situação. Porque, às vezes, a gente pensa só em uma situação. Eu vou pedir emprestado para fulano. Não é só essa opção que nós temos, né? Como eu trouxe aqui, nós temos diversas opções. Notas fiscais, apoios de empresas, apoios de pessoas físicas. E mais do que isso, eu trouxe no quadro outra opção que é muito utilizada hoje em dia, que é conhecido como financiamento coletivo. Existem diversos sites para esse tipo de captação de recursos, onde as taxas administrativas variam de um para o outro, mas continuam sendo as melhores opções relacionadas ao financiamento coletivo para captar recursos. A plataforma Quicante, por exemplo, é uma das categorias do Brasil, mas existem outras, como a Vaquinha, como a Catarse, como a Juntos.com.você, e existem ainda
aquelas que já comentaram comigo que nem cobram taxas, muitas vezes, que são aquelas que realmente trabalham em prol de angariar esses recursos da melhor forma para ajudar, não somente ONGs, como também outros tipos de instituições, tá certo? Então, é o que eu sempre digo, pessoas antenadas, pessoas que buscam essas informações, pessoas que não têm preguiça, não cansam fácil, são pessoas que geralmente alcançam o sucesso. E mais do que isso, né? Pessoas criativas. Se eu tô cansada, não quero ser criativa, eu posso buscar estar no meio de pessoas criativas que me tragam novas ideias e que também despertem em mim a vontade de fazer diferente, a vontade de trazer novas tecnologias, trazer inovações para o meu dia a dia. Ah, professora, mas será que isso de alguma maneira pode acabar influenciando negativamente? Eu acredito que se nós pensarmos sempre positivamente e estarmos perto de pessoas que também pensam positivamente, a chance de dar certo é enorme, porque realmente esse é o diferencial, criar sempre solução ao invés de pensarmos sempre nos problemas, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa situação problema por aqui. Mais uma vez, nós temos a opção de interagirmos. Neste momento, eu não trouxe nenhum questionamento, não trouxe nenhum tipo de interação digital, Kahoot e tudo mais, porque este é o momento da aula, inclusive a nossa quarta aula, para que nós possamos interagir. Traga suas dúvidas, traga suas curiosidades, traga algo que você vivenciou em relação aos temas discutidos e eu retorno logo em breve com a sua contribuição.
Bom, então como nós não tivemos nenhuma dúvida, eu irei prosseguir com a nossa aula, encerrando o nosso momento de interação. Como forma de nós recapitularmos tudo aquilo que nós falamos na aula de hoje, eu trouxe os principais temas, ou seja, os macrotemas que nós conversamos, que nós debatemos e que nós falamos sobre na aula de hoje. No quadro eu trouxe esses macrotemas ou ainda os temas que foram discutidos por nós nessa nossa quarta e última aula. Falamos bastante sobre o funcionamento cerebral, ou seja, falamos e abordamos a respeito das diferenças que existem entre os hemisférios direito e esquerdo, entre os lobos que estudam as sensações, as nossas capacidades cognitivas, a memória, as sensações. Falamos também sobre a neurociência, que é a ciência que realmente estuda todas essas transformações cerebrais e de que forma isso impacta diretamente ou de forma indireta nos nossos processos criativos ou nas nossas capacidades criativas, tá certo? Abordamos também sobre os paradigmas e de que forma nós trabalhamos intuitivamente para desconstruí-los, porque os paradigmas são modelos, são padrões e eles nos auxiliam sim no nosso dia a dia muitas vezes, relacionando-se com uma forma de fazermos igual para que possamos otimizar tempo muitas vezes, mas a desconstrução desses paradigmas vão além disso, se propõem a quebrar os modelos mentais que são biológicos, que são sociais ou que ainda estão relacionados com a cultura de determinada região, entre outros. Falamos também sobre os tipos de percepção. Quais são os nossos principais tipos? Musical, visual, cultural, intelectual, enfim. São as nossas infinitas possibilidades de despertarmos não somente os nossos dons, como também a nossa habilidade, a nossa perspectiva, a forma com que nós analisamos o mundo e ainda como uma forma de entendermos aquilo que nós somos bons, hábeis, enfim, e aquilo que nós ainda podemos trabalhar. Falamos também sobre a alteração da percepção e o pensamento lateral. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acostumados em pensarmos dentro daquilo que nós conhecemos. Ah, eu conheço determinada cidade, eu sei como é que ela funciona, então eu vou por aqui, como ali, conheço essas pessoas e tudo mais. Esse ritual é legal até certo ponto. Nós conhecermos coisas diferentes é muito importante. Então essa é a principal dica, assim, né, que eu deixo para a aula de hoje. De que forma nós podemos trabalhar as nossas percepções, os nossos hemisférios cerebrais, os nossos lobos existentes dentro da nossa capacidade cognitiva a favor da inovação. Por que eu sempre digo isso? Porque a matriz com que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, formarão profissionais padrões também. De que forma, então, nós podemos, além de conhecer os processos de gestão, os processos gerenciais, os processos de marketing, estarmos à frente dos nossos concorrentes, tá certo? Essa é a principal dica que eu deixo, porque muitas vezes nós nos preocupamos em passar naquela matéria. Ah, quanto que eu vou tirar naquela prova? Ou, eu quero estudar para aquele dia para realmente eliminar essa disciplina. Tudo bem, se nós pensarmos assim, nós iremos passar, nós iremos obter o diploma, mas o que além disso você está proporcionando para você, facilitando a sua criatividade e proporcionando a inovação? Por que eu sempre falo isso? Não somente para momentos de busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, mas também novas oportunidades para você, né? Facilite o conhecimento de novas pessoas, o conhecimento de novas culturas, conhecimento de novos lugares. Permita-se, né? Para quê? Para que nós possamos sempre criar novas experiências, criar novas formas de pensarmos e, mais do que isso, né, evoluir enquanto seres humanos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muitas vezes eu participei de processos seletivos de grandes empresas que precisavam de pessoas aptas à inovação, que tivessem a criatividade à flor da pele e, mais do que isso, né, pessoas que tivessem um olhar diferenciado em relação ao problema e buscassem diferentes soluções para aquilo. E muitas vezes eu percebi que as pessoas que trazem novas soluções relacionadas a músicas, a poesia, a desenhos, outdoors, são pessoas que geralmente ganham a vaga, porque são pessoas que preocupam-se em preocupar-se com o que o outro não se preocupou,
né? Essa é a principal vertente, é sobre esse pilar que eu gosto sempre de trabalhar quando eu falo em processos de inovação, processos de criatividade ou ainda gestão da inovação, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a aula. Agradeço a todos os polos que participaram e te aguardo na nossa próxima oportunidade, tá certo? Até lá!